Olá, meus amigos. Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 1 e agora falando de um tema novo, falando sobre pessoas jurídicas. E afinal, o que é pessoa jurídica? Nós já estudamos aí ao longo desse semestre muitas características, qualificações e aí desdobramentos daquilo que a gente chama de pessoa natural, que dizia respeito exatamente ao próprio ser humano, às suas atividades e às suas relações sociais. Mas nós também definimos que a personalidade jurídica não é exclusiva da pessoa natural e que o nosso sistema jurídico também irá dar reconhecimento às pessoas jurídicas como pessoas em si, tendo personalidade jurídica própria. Mas então, o que seriam essas pessoas jurídicas? E a definição e a conceituação de pessoa jurídica atualmente está bastante complicada. E por que eu digo bastante complicada? Porque tradicionalmente nós dizíamos que as pessoas jurídicas eram aquelas que envolviam um fato associativo, ou seja, pessoas que se associavam, formavam um conjunto, um grupo de pessoas para a realização de determinadas finalidades, para a realização de determinadas atividades. Só que isso não se confirma perfeitamente com o regulamento que nós temos da pessoa jurídica de maneira contemporânea no nosso ordenamento. Isso porque, atualmente, é possível falar de pessoa jurídica que envolva somente uma pessoa natural, como gerente, administradora, ou até mesmo, podemos falar de maneira até a técnica, sócio dessa pessoa jurídica. Ou seja, falamos aqui, por exemplo, da empresa de responsabilidade limitada, empresa individual de responsabilidade limitada, a tal da EIRELI. Nós falamos também aqui de sociedade unipessoal. Então, essa ideia do fato associativo parece que não é mais determinante para saber o que é uma pessoa jurídica. E parece, então, que algo que está sendo muito mais preponderante é falarmos na constituição de um patrimônio próprio para o exercício de atos que não sejam aí exclusivos de uma pessoa natural e que então, por meio de um ato constitutivo, essa entidade ganha personalidade própria e acaba aí publicamente sendo constituída, ou seja, é reconhecida como uma entidade própria, autônoma, que pode aí realizar atos da vida civil. Veja, no século XIX, muito antes aí, nós tínhamos uma grande discussão sobre essa possibilidade de existência da pessoa jurídica, de dar personalidade jurídica para aquilo que eles chamavam de uma ficção criada pelo ordenamento. Afinal, até então, falar aí em pessoas jurídicas era algo, vamos dizer, raro, algo aí pouco comum na vida das pessoas. O que não se confirma atualmente. Veja que, quando falamos de pessoa jurídica, todos nós pensamos naquela empresa, sociedade, fundação, associação, enfim, pensamos aí sempre numa entidade, um corpo próprio que vai tomar atitudes e que intervém muito na nossa vida. Veja que a maioria das coisas que você aí consome são produzidos por pessoas jurídicas. Você realiza atividades por intermédio, por vezes, de pessoas jurídicas, se valendo aí dos produtos e serviços que são postos em circulação. Então, pessoa jurídica deixou de ser uma mera ficção para fins aí hipotéticos e até mesmo dentro da concepção jurídica e até mesmo pensando dentro da realidade social, para pensar num ente que é real, que tem uma atuação social muito grande e que terá, portanto, dentro dessa atividade, uma personalidade própria conferida pelo direito. Então,
atualmente não se faz tanto sentido discutirmos aqui as várias teorias do que se trata uma pessoa jurídica, qual que é efetivamente a explicação para essa pessoa jurídica. Porque nós já temos definido que as pessoas jurídicas aí são entes que estão atuando dentro da nossa realidade, estão atuando no seio social. E por isso mesmo, a partir do momento em que há um reconhecimento pelo ordenamento jurídico da sua existência, há a forma de conferir a ela uma personalidade jurídica. Com isso, então, vendo essa teoria da realidade técnica e dentro de todo esse escopo que eu trouxe aqui para vocês, nós podemos, então, resumir a ideia da pessoa jurídica com as seguintes características. Que elas são, então, pessoas jurídicas como entes reais, né? São, então, entes reais com atuação social reconhecida, com personalidade conferida pelo direito. E tendo por característica personalidade própria, ou seja, o ordenamento reconhece que tem essa personalidade jurídica, patrimônio próprio, ou seja, um patrimônio que não se confunde com o dos sócios, e isso nós já vamos tratar um pouco mais adiante dos problemas derivados disso e as questões, mas veja, separado o patrimônio da pessoa jurídica das pessoas naturais. Além disso, possibilidade de exercício de atos que não sejam exclusivos da pessoa natural, como, por exemplo, casamento, adoção, né, estados aí de filiação, né, então estados de relação familiar que não é possível com uma pessoa jurídica, mas todos os outros atos que não dependem dessa condição de ser pessoa natural, você pode realizar por uma pessoa jurídica, como, por exemplo, propor uma ação, celebrar um contrato. E tem aí publicidade na sua constituição. Ou seja, a pessoa jurídica aqui, ela vai então ter o seu registro publicizado, para que toda e qualquer pessoa saiba que ela está constituída formalmente, com personalidade jurídica própria. Muito bem. Essas então são as características daquilo que seria uma pessoa jurídica atualmente. Mas todo ente formado aí, seja por um conjunto de pessoas ou até mesmo por aí ter um conglomerado, uma universalidade de bens, transforma essas realidades em uma pessoa jurídica? Veja que a resposta é negativa, porque nós temos também entes no nosso ordenamento que são aí despersonalizados, ou seja, embora aí possam ter capacidade processual, possam ter capacidade para celebrar contratos, ou seja, para titularizar relações jurídicas, ainda assim esses entes não possuem personalidade jurídica reconhecida pelo ordenamento. Então veja, capacidade sem personalidade. E quais são esses casos que nós temos no nosso ordenamento? Olha aí na sua tela. Veja que nós temos, por exemplo, o condomínio edilício. E o que é o condomínio edilício? Veja, aqui nós estamos falando dos edifícios de apartamentos que têm unidades mobiliárias autônomas. Então, você tem um prédio que tem vários apartamentos e cada um dos andares aí, ou parte desses andares, constitui uma unidade em si, uma propriedade em si. E, além disso, nós temos áreas comuns. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a portaria, pode ter lá uma área de lazer, uma churrasqueira, pode ter uma academia, enfim, corredores, elevadores, que são áreas comuns desse condomínio. Veja, ele como um todo, esse condomínio edilício, não é uma pessoa jurídica, mas ele tem capacidade para realizar alguns atos. Por exemplo, fazer contratação de funcionários. Então, você pode contratar, por exemplo, um faxineiro, você pode contratar um porteiro por meio do condomínio edilício. E isso não garante ter personalidade jurídica. Assim como o condomínio, representado pelo seu síndico ou o seu administrador, pode propor uma ação
contra aquele condômino que não está pagando a taxa condominial. Então, veja que ele pode aí ser autor de ação, ocupar o polo passivo processual, mas não tem aí personalidade própria. Assim como não tem personalidade própria, a chamada sociedade em comum, que é o caso da sociedade de fato ou da sociedade irregular. Ou seja, aquelas sociedades que não encerraram todas as etapas para que ela seja reconhecida como constituída, ou seja uma sociedade regular. Então, é aquela que tem a união de esforços, tem patrimônio em comum, mas não realizou todos os atos formais para ser reconhecida como uma sociedade. Ela, então, é um ente despersonalizado, mas pode agir, por exemplo, propondo uma ação, celebrando contratos como uma sociedade em comum. Também temos a figura da herança jacente e herança vacante, que eu já falei brevemente com vocês, mas trabalharemos isso com maior detalhamento lá em Direito Civil 8, melhor dizendo, Direito Civil 7, que falaremos então sobre a questão de a pessoa não deixar herdeiros ou estar ausente, não deixar testamento, e essa herança então vai ser tornada jacente, será procurado, então, herdeiros por um período de tempo, será nomeado um curador para cuidar desse patrimônio e, passado um período determinado em lei, se não aparecer ninguém, essa herança poderá ser declarada vacante e, posteriormente, poderá ser aí transferida para o patrimônio de entes públicos, como municípios e assim vai. Também temos aí o espólio. E o que é o espólio? Veja, é a universalidade de bens da pessoa falecida. Aquele que morre deixa um patrimônio. Esse patrimônio é chamado aí de espólio. E pode ser feito pelo inventariante a proteção desse patrimônio. Vamos dizer que uma casa que é deixada por um falecido está sendo invadida. Então, para ver aí a reintegração da posse, pode o inventariante, em nome do espólio, propor a devida ação para a proteção daquela posse. E a massa falida, que a massa falida é aquela universalidade de bens daquela empresa, daquela então pessoa jurídica que faliu, que foi então, entrou em falência, e agora, então, esse grupo de bens, desse patrimônio, é chamado de massa falida, que terá um administrador próprio para gerir e administrar esse patrimônio, enquanto não é liquidado e partilhado entre aqueles que têm direito sobre ele. Bom, então veja, temos aí diversas figuras, e aqui não falei todas, mas falei as mais comuns para vocês, de entes que são considerados despersonalizados, que embora sejam muito próximos, se você for pensar, de uma pessoa jurídica, a legislação não conferiu a eles personalidade própria. Bom, muito bem. Diante disso, então, nós podemos começar agora a dar uma olhada nos artigos próprios do Código Civil que tratam sobre as pessoas jurídicas. Vamos lá, então, a partir do artigo 40. Veja só. O artigo 40 vai dizer que, então, as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Então, aqui o artigo 40 só traz uma classificação, que vai ser aqui especificada nos próximos dispositivos. Artigo 41. São pessoas jurídicas de direito público interno. 1. União. 2. Os estados, Distrito Federal e os territórios. 3. Os municípios. 4. As autarquias, inclusive as associações públicas. E 5. As demais entidades de caráter público criadas por lei. Aqui, pessoal, veja os dois primeiros incisos falando dos entes federativos, ou melhor, dos três primeiros incisos falando dos entes federativos. União, Estado, Município, Distrito Federal e territórios. Daí, inciso 4 vai falar das autarquias e associações públicas. Autarquias, pessoal,
aqui é matéria própria de direito administrativo, não vou avançar nessa matéria, mas entenda que são entes, então, próprios da administração pública indireta, ou seja, em que há, então, aí a descentralização, melhor dizendo, das atividades para um ente próprio para facilitar e otimizar e tornar mais eficiente o serviço público. Então, ao invés de concentrar, por exemplo, no Estado, no município, na União atividade, cria um outro ente para desenvolver aquelas atividades específicas. E essa autarquia, então, é uma pessoa jurídica de direito público, que vai, então, realizar essas atividades aí, serviços públicos. E daí ele fala também das associações públicas, que seriam as associações, só que aqui voltadas dentro do direito público. E associações do direito privado, nós vamos trabalhar adiante. E o inciso 5º vai falar das demais entidades de caráter público criadas por lei. E aqui nós temos como exemplo as fundações públicas, que são aí, então, criadas, ou até melhor dizendo, autorizadas a sua criação por meio de lei. E aí nós temos toda uma discussão da natureza jurídica das fundações públicas, alguns dizendo que elas têm essa autorização, outros são criados por lei, que têm regime próprio, regime de direito privado, regime de direito público, mas daí deixa essa discussão para o professor de direito administrativo trabalhar com vocês. O que sabemos é que existem fundações públicas de direito público e que se encaixariam como um exemplo desse inciso 5º, sem prejuízo de no futuro serem criadas outras formas, outras entidades. Aí você pode estar pensando, enquanto eu falo isso, também naquelas entidades chamadas Sociedade de Economia Mista e também pensando nas empresas públicas. Veja, tome muito cuidado. Sociedade de Economia Mista e empresa pública são pessoas jurídicas de direito privado. Não são pessoas jurídicas de direito público. Elas podem realizar serviços públicos ou podem explorar atividades econômicas. Então, veja, eu tenho pessoas jurídicas que são regidas por regras de direito privado, temos uma lei própria delas que trata especificamente sobre as formas de constituição e o desenvolvimento das atividades e daí, então, a construção própria delas. Mas veja, são pessoas juízes de direito privado que podem realizar serviços públicos. Tá bom? E veja, essa é uma das modalidades, porque também pelo artigo 173 da Constituição, que se você quiser ler por curiosidade, fica aí uma dica para você também entrar em contato, mas não, obviamente, não é o caso da nossa aula, porque é matéria de direito administrativo, mas elas também podem explorar atividades econômicas. E aí, explorando atividades econômicas, elas têm algumas restrições perto daquelas que teriam aí o desenvolvimento de atividades próprias do direito público, né, de serviço público. Porque se explora atividade econômica, elas não podem ter aí privilégios sobre aqueles que são privados, né, os entes privados, porque precisam concorrer no mercado com os entes privados. Então, daí, eles não recebem também as mesmas prerrogativas que um ente aí, uma pessoa jurídica de direito público recebe, ou aquela que explora um serviço público. Bom? Então, não confundam. São pessoas jurídicas de direito privado. E outras entidades você pode pensar de caráter público criado pela lei, que se encaixa então nesse inciso 5º. Você pode pensar também nas agências reguladoras, Anvisa, ANAC, Anatel, ou seja, são aí autarquias especiais, são autarquias que ganham aí essa prerrogativa de regulamentar determinadas atividades. Então, não deixam de ser autarquias conforme o inciso 4º, mas ganham essa qualificação a mais, que a fazem chamar de agência reguladora. Assim como temos também as agências executivas, que da mesma maneira são autarquias, mas que ganham uma qualificação a mais. Bom? Muito bem, vamos para o parágrafo único desse artigo 41.
Olha só. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas normas deste Código. E aí, então, do que estamos falando? O que seriam, então, essas entidades aí do parágrafo único? Aí, nós temos, para nos auxiliar, o enunciado número 141 da terceira jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Olha só o que ele diz. A remissão do artigo 41, parágrafo único, do Código Civil às pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, diz respeito às fundações públicas e aos entes de fiscalização do exercício profissional. Aqui, a referência às fundações públicas está dentro daquela polêmica de fundações públicas que podem ser pessoas jurídicas de direito público, em estrutura de direito privado, ou então até pessoas jurídicas de direito privado que foi dada estrutura de direito público, daí deixa o professor de direito administrativo desenvolver melhor essa polêmica com vocês. E o ente de fiscalização do exercício profissional é aí, por exemplo, o CREA, para o caso aí dos engenheiros. Nós temos aí o CAL, também para o Conselho Profissional dos Arquitetos e Urbanistas, a OAB para os advogados e assim vai, né? Então, temos aí vários exemplos de entes de fiscalização do exercício profissional que tem estrutura aí, melhor dizendo, que são pessoas jurídicas de direito público, mas tem estrutura de direito privado, ok? Muito bem. Desenvolvido, então, essas ideias aqui, vamos, então, para o artigo 42, que vai falar agora das pessoas jurídicas de direito público externo. Olha só. São pessoas jurídicas de direito público externo os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Então, aqui estamos falando dos estados estrangeiros e organismos internacionais de maneira geral, que vão, então, ser considerados pessoas jurídicas de direito público externo. Vamos para o artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. Pessoal, essa aqui é matéria de direito civil 8 e direito administrativo que vocês vão trabalhar, que é a responsabilidade civil aí do Estado, principalmente, né? Ou então responsabilidade do Estado. Só para ter noção geral do que está sendo dito aqui. A regra no nosso sistema é que você verifique se houve uma conduta comissiva ou omissiva do agente, com dolo ou culpa, e que haja nexo de causalidade entre essa conduta e o dano sofrido pela vítima. É o que a gente chama de responsabilidade subjetiva, né? Então, responsabilidade civil subjetiva. Acontece que determinadas atividades ficam muito complicadas de você determinar se houve dolo ou culpa, principalmente se estamos falando de pessoas jurídicas. Afinal, como que você vai atribuir dolo ou culpa para um ente que não é uma pessoa em si que está realizando aquela atividade, mas é, na verdade, um representante desse ente, dessa pessoa jurídica que está realizando essa atividade em si. E mais, atividades são consideradas de risco. Dependendo dessa atividade, pode causar dano, mas não haver dolo nem culpa. E daí, então, a vítima ficaria desprotegida numa situação dessa. Então, a legislação, isso numa perspectiva histórica evolutiva muito grande, que iremos trabalhar lá em Direito Civil 8, a legislação ela acabou por tomar aqui uma postura diferente, atribuindo a responsabilidade nas atividades de risco, quando ela causa dano, e a chamada responsabilidade civil objetiva, em que não é necessário averiguar se houve dolo ou culpa daquele que causou o dano, mas mero comportamento
que há um nexo de causalidade com o dano sofrido. E é essa a responsabilidade que está regendo por a maior parte das atividades estatais. Ou seja, o Estado responde pelo dano se os seus agentes causarem esses danos a terceiros, independentemente da verificação de dolo ou culpa. Mas o Estado, respondendo por esse dano, ele poderá ter direito regressivo, que significa isso? Ele poderá ir atrás daquele agente em si que causou o dano, por exemplo, seu funcionário público que causou o dano, para buscar aí reparação, restituição do valor pago a título de indenização. Isso se esse funcionário público agiu com dolo ou culpa, tá bom? Então o artigo 43 está somente definindo essa ideia aí pra gente, tá? Que é uma ideia que já estava prevista lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que vocês vão estudar com maior detalhe em direito administrativo. Mas vale aqui demonstrar para vocês a similitude na redação. Olha aí. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Tá bom? Muito bem. Dito isso, então, podemos ir para o próximo dispositivo legal, que é o artigo 44, que agora vai falar das pessoas jurídicas de direito privado. Olha aí na sua tela. São pessoas jurídicas de direito privado: 1. As associações. 2. As sociedades. 3. As fundações. 4. As organizações religiosas. 5. Os partidos políticos. E 6. As empresas individuais de responsabilidade limitada. Olha só, pessoal. Nós vamos estudar aqui as associações e as fundações. Sociedades é matéria de direito comercial. Deixa para o professor de direito comercial trabalhar com vocês. Organizações religiosas não é objeto do nosso estudo, mas só entenda aqui que temos que fazer a leitura desse inciso 4º com o parágrafo 1º, que vai aqui reforçar a laicidade do Estado, para dizer que são livres a criação, organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento, tá? Então, aqui, privilegiando a ideia de um Estado laico, temos aqui então que não pode o poder público criar embaraços para a constituição e funcionamento das organizações religiosas, que são pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 5º fala dos partidos políticos. E os partidos políticos, aqui fazemos a leitura com o parágrafo 3º, que vai dizer que os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica. Qual lei específica? A Lei 9.096, que trata aqui, então, da constituição dos partidos políticos e seu funcionamento, que, da mesma maneira, não é objeto nosso de estudo. E, finalmente, as empresas individuais de responsabilidade limitada, as chamadas EIRELI, também são objeto de estudo de direito comercial. Então, estudarão lá com o professor de direito comercial. E faltou falar aqui para vocês que, no parágrafo 2º, as disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 2 da parte especial deste Código. Significando dizer o seguinte: se faltar alguma regra lá na parte de sociedades, especificamente sobre as sociedades, você pode se valer, então, das regras das associações para, então, você preencher aquela lacuna legal. Bom?
Agora, então, podemos falar de como, então, começa a existência legal das pessoas jurídicas aí de direito privado. Porque em direito público, veja, União, Estados, municípios e tudo mais, eles já são criados a partir da Constituição, que determinou a criação desses entes federativos. E os demais entes que nós temos lá são criados ou autorizados por uma lei específica. Isso não acontece com as pessoas jurídicas de direito privado, e elas precisam de atos próprios para a sua constituição. E o artigo 45 trata isso para a gente. Olha aí na sua tela. Artigo 45 diz o seguinte: começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Pessoal, olha só. Quando falamos de sociedades empresárias e cooperativas, esse registro do ato constitutivo aí, né? Então, essa inscrição desse ato constitutivo e o registro para dar início à personalidade jurídica dessas pessoas jurídicas, eles devem ser feitos na junta comercial, tá? Então, sociedades empresárias e cooperativas na junta comercial. As demais pessoas jurídicas de direito privado devem ser aí registradas no cartório de registro de pessoas jurídicas, tá? Então, cartório extrajudicial aí de pessoas jurídicas. Então, associações, fundações, por exemplo, todas no cartório de registro de pessoas jurídicas. Temos exceções? Temos uma grande exceção aí, que é, inclusive, muito conhecida de nós da área do direito. Sociedade de advogados. É feito registro na junta comercial ou no cartório de registro de pessoas jurídicas? Não. O registro é feito na própria OAB, tá? Isso daí em razão da Lei 8.906, o Estatuto da OAB, que manda que o registro seja feito lá mesmo. Bom? E veja, o artigo fala ao final que também pode existir pessoas jurídicas que precisam da autorização ou aprovação do Poder Executivo. Quais são exemplos disso? Nós temos os partidos políticos que, além de ter a inscrição lá no cartório de registro de pessoas jurídicas, precisa também fazer o devido registro no Tribunal Superior Eleitoral. Assim como temos também como exemplo as entidades sindicais, que elas poderão aí não só ser registradas no cartório de registro de pessoas jurídicas, como também terão que ter aí inscrição no Ministério do Trabalho. Tá bom? Então aí são exemplos de autorização e aprovação necessários do Poder Executivo. Ok? Vamos ver o parágrafo único do artigo 45. Olha só. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Então aqui, veja, a gente tem então um prazo que corre sem qualquer possibilidade de suspensão ou interrupção, né, um prazo aí de 3 anos, para poder haver a anulação da constituição dessas pessoas jurídicas de direito privado. Vendo aí que então o ato constitutivo tem algum defeito que pode aí então impedir a sua constituição. Então, se for aí constatado desde a publicação da inscrição no registro esse defeito, há 3 anos para pedir a anulação. Se não for pedido, então passou o prazo, não se pode mais pedir essa anulação e a convalidação do ato pelo tempo. Ok? Gente, artigo 46
fala tão somente aqui do que deve conter no registro. E eu deixo a leitura para vocês aí, própria desse artigo 46, tá? Que é bastante simples. Artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Pessoal, esse artigo 47, ele está falando aqui da teoria ultra vires. E o que significa essa ideia da teoria ultra vires? Que veja, a pessoa jurídica só pode ser responsabilizada naquilo que aqueles que são os seus representantes ou representantes realizaram dentro dos poderes que foram concedidos a ele. Então, se vamos dizer, um dos sócios só tinha poder para vender e não para comprar nada, se ele comprar, ele está realizando um ato além dos seus poderes. E por isso, a pessoa jurídica não pode ser obrigada por aquele ato. Quem será responsabilizado? O sócio, pessoalmente, pelo seu patrimônio pessoal. Agora, essa teoria ultra vires não é uma teoria que se aplica de maneira absoluta. Por quê? É também previsto uma forma de relativização dessa teoria por meio da chamada teoria da aparência. E o que significa essa teoria da aparência? Que se razoavelmente aquele que teve uma relação jurídica com aquela pessoa que se dizia sócio, que se dizia proprietário, que se dizia ter poderes para tanto, e eu acreditei nisso e realizei aquele ato, e veja, é justificável me enganar naquela situação, então a pessoa jurídica estará obrigada. Então, veja, é aquele equívoco, digamos assim, aquela leitura da realidade equivocada, sincera, que dentro das situações era razoável que qualquer outra pessoa iria se enganar também. Então, um sócio que se apresenta dizendo que tem poderes para compra e venda e só tem poderes para venda e não a compra, se ele adquirir alguma coisa de um terceiro, a pessoa jurídica poderá ser obrigada, se ficar muito evidente para a parte contrária que ele teria sim aqueles poderes. Então, deve-se olhar o caso concreto, deve-se olhar as circunstâncias. O terceiro, poderia ser enganado pela extensão dos poderes daquela pessoa que se dizia representante? Pode, poderia ser enganado. Então se aplica a teoria da aparência e a pessoa jurídica fica responsabilizada. Agora, o terceiro foi negligente, não prestou atenção, havia documentos que ele tinha alcance, que ele poderia saber que aquela pessoa não tinha poderes para tanto. Então daí teoria ultra vires, aplica o artigo 47. E aqui, gente, eu aproveito para fazer um parênteses sobre uma questão interessante. Tecnicamente, assim, nos seus efeitos, não tem aí grande diferença, mas é uma questão linguística interessante. Afinal, sócios, administradores, gerentes, eles representam a pessoa jurídica ou eles presentam as pessoas jurídicas? Veja só, as duas expressões são comumente utilizadas, talvez até representante muito mais do que presentante. Mas o que tecnicamente estaria mais correto? Estaria mais correto a gente falar presentante apenas. Por quê? Quando eu falo de representação, eu estou falando que eu estou realizando um ato em nome da outra pessoa. Então é como se eu substituísse aquela pessoa. E veja, isso aí acontece, por exemplo, quando eu tenho uma procuração, quando eu tenho um mandato de alguém e eu compareço em tal lugar, realizo tal ato em nome daquele que me deu a procuração, me deu poderes para tanto. Isso acontece com a pessoa jurídica? Veja que não é isso que acontece. A pessoa jurídica, na verdade, ela está falando por meio daquela pessoa. Então ela não está sendo substituída por aquele sócio, por aquele administrador, por aquele gerente. Não, é ela falando com você.
Então, aquele que está realizando o ato, está, por exemplo, te vendendo alguma coisa, está adquirindo alguma coisa, na verdade ele está falando como se a pessoa jurídica fosse. E por isso ela está, então, realizando uma apresentação. Então veja, se você vai lá numa lanchonete e adquire um determinado bem, por exemplo, um lanche lá da lanchonete qualquer, veja que você não está falando com um representante, mas você está falando com o presentante da lanchonete. Você está adquirindo diretamente da pessoa jurídica. É que, como ela não tem realidade física para falar por si só, ela precisa de alguma pessoa que esteja envolvida com as suas atividades, é que a gente tem alguém que falaria por ela, né? Mas veja, aqui é uma questão extremamente linguística, porque é possível falar representação como presentação. Mas é somente aí um adendo técnico para vocês saberem que, se fôssemos prezar estritamente pela técnica, pela precisão terminológica, deveríamos falar presentação e não representação. Bom, vamos então para o artigo 48. Artigo 48, então, vai dizer que, se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Então, só uma regra geral. Se tiver várias pessoas que devem estar juntas para tomar uma decisão, se não tiver alguma regra específica no ato constitutivo, então a maioria dos presentes toma a decisão. E o parágrafo único vai falar a forma de anular essas decisões, dizendo que também decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere esse artigo, quando violarem a lei ou o estatuto ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Fiquem tranquilos que erro, dolo, simulação ou fraude estudaremos em Direito Civil 2, porque são vícios do consentimento do negócio jurídico, tá bom? Matéria de Direito Civil 2. Vamos para o artigo 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Gente, regrinha simples e fácil. Não tem aí um administrador, ou até mesmo esse administrador não se manifesta, não realiza os seus atos, é possível que você peça um pronunciamento judicial para que seja nomeado um administrador provisório e dê aí a administração necessária para a pessoa jurídica. Tá bom? Então, é só o caso aí de faltar ou o administrador não realizar os seus atos que são necessários, onde um juiz pode nomear alguém provisoriamente para tomar esses atos. Bom? Agora, novidades do artigo 49A e depois o artigo 50, que foram aí, o artigo 49A incluído pela Lei de Declaração de Direitos e Liberdade Econômica e o artigo 50 que teve a sua redação muito alterada por essa mesma lei. Vamos lá. Artigo 49. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Gente, regra básica do básico de relação entre pessoa jurídica e pessoa natural. Até mesmo desnecessária a inclusão desse dispositivo legal. Por quê? Veja, pessoa jurídica, como vimos lá, ela tem patrimônio próprio. Então, não pode confundir aí com o patrimônio dos seus sócios, associados, instituidores e administradores, salvo quando a própria lei permitir que seja atingida a pessoa, os sócios, associados, instituidores ou administradores, em razão de alguma circunstância específica, como é o caso aqui que a gente vai ver do artigo 50. Bom? E parágrafo único. Olha só. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos
estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Parágrafo único é praticamente um parágrafo aí principiológico, né, de pouca aplicação prática. Porque, na verdade, só vai falar dessa ideia das pessoas jurídicas terem aí seu patrimônio próprio, não se confunde com as pessoas que são sócios, associados, instituidores e administradores, e que as decisões tomadas por essa pessoa jurídica é uma forma de alocar os riscos, ou seja, uma forma, então, de conformar o patrimônio conforme os interesses dessa pessoa jurídica. E por isso, não cabe intervenção judicial, não cabe, então, intervenção até administrativa para alterar esse equilíbrio patrimonial trazido por essas pessoas jurídicas. Porque é a ideia delas, né? É a forma como que elas querem exercer a sua autonomia patrimonial. E aí, então, a forma de você ter intervenção judicial ou administrativa seria somente excepcional, quando a lei assim permite. E aí, então, falando de quando a lei assim permite, nós podemos falar do artigo 50, que irá trazer a ideia da desconsideração da personalidade jurídica. E cuidado, é desconsideração da personalidade jurídica e não despersonalização. Por quê? Quando eu falo desconsideração, eu estou dizendo que em uma situação específica, episódica, ou seja, em uma situação apenas, eu estou afastando a proteção da personalidade jurídica para que uma dívida, por exemplo, seja cobrada diretamente dos sócios. Ou seja, a dívida, ou até mesmo aí a relação obrigacional é com a pessoa jurídica, mas constatados alguns problemas, que aqui no caso do artigo 50 a gente vai ver que é o desvio de finalidade e confusão patrimonial, o juiz autoriza que seja deixada de lado a personalidade jurídica temporariamente dessa pessoa jurídica e seja atingida por essas relações obrigacionais o patrimônio pessoal dos sócios e administradores, tá? Então veja que aqui eu tenho uma situação excepcional em que não há essa separação das obrigações da pessoa jurídica da pessoa natural, tá? E antes de falarmos desse artigo 50 propriamente dito, vamos só aqui verificar que a desconsideração da personalidade jurídica existe em duas legislações nossas, tá? A gente tem ela no Código Civil, que é a chamada teoria maior, e temos também no Código de Defesa do Consumidor, que é a chamada teoria menor, prevista lá no artigo 28, parágrafo 5º. Vamos começar aqui pela teoria maior do artigo 50, para entender bem, e daí depois vamos para a teoria menor, que é bem mais fácil, bem mais simples de compreender. Olha só a redação do artigo 50. Diz o seguinte: em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então, veja, isso que eu disse aí para vocês. O sócio, ou então o administrador, ele vai então começar a realizar atos que vão mostrar um desvio de finalidade da pessoa jurídica ou até mesmo confusão patrimonial, ou seja, não sabe mais distinguir o que é patrimônio do sócio e o que é patrimônio da pessoa jurídica. E isso está causando aí, então,
abusos, está causando então prejuízos para aqueles que possuem relações obrigacionais com a pessoa jurídica. Essas pessoas, então, por meio de um procedimento que vocês vão aprender lá em processo civil, dentro do processo, lá no Código de Processo Civil, que tem o procedimento certinho, pode então pedir a desconsideração da personalidade jurídica, para que a relação obrigacional seja exigida diretamente do sócio ou do administrador. Agora, o que é desvio de finalidade e confusão patrimonial? É só olhar o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 50. Olha só. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então veja, a pessoa jurídica não está mais sendo utilizada para cumprir as suas finalidades sociais. Então, por exemplo, ela não serve mais para vender lanches, ela não serve mais para fazer a entrega de produtos. Enfim, ela não é mais utilizada para aquilo que ela foi criada. E, na verdade, se utiliza a pessoa jurídica, essa personalidade jurídica, para poder lesar credores, ou seja, não pagar dívidas, e para praticar algum ato ilícito. Então, verificando esse desvio de finalidade, já estaria uma hipótese autorizada de desconsideração da personalidade jurídica. E confusão patrimonial. Parágrafo 2º. Olha só. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por 1. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Então veja, a pessoa jurídica não está mais cumprindo obrigações dela, mas está pagando aí dívidas do próprio sócio ou administrador, ou até mesmo o contrário. O administrador está pagando as dívidas da pessoa jurídica e assim vai. Não dá para saber que é o patrimônio de um ou de outra. 2. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. E aqui deve tomar cuidado, porque veja só, você fazer aqui transferência de ativo ou passivas e sem contraprestação de maneira aí não periódica, não tendo aí então uma continuidade nisso, não há problema nenhum. Por vezes pode acontecer essas transferências. Agora, se isso se torna uma rotina, se há uma periodicidade, essas transferências, né, aí podem caracterizar então uma confusão patrimonial. E outro cuidado que deve ser tomado também aqui, que fala que excetos de valor proporcionalmente insignificante. Tudo bem, mas tem que ver também se não há, para uma forma de burlar essa possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, você transferir periodicamente valores proporcionalmente insignificantes para não caracterizar aqui essa transferência de ativos ou passivos sem contraprestação. Veja, aí o juiz tem que olhar o caso concreto e ver que, mesmo sendo insignificante, né, aqui ainda assim é uma forma aí lenta de fazer essa transferência e caracterizar a confusão patrimonial. E o inciso 3º, que é a norma aqui aberta para casos possíveis que o juiz puder identificar, que ele vai dizer outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Bom? Muito bem. Parágrafo 3º tem uma regra interessante, que vai falar: o disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou administradores à pessoa jurídica. Aqui nós estamos falando da desconsideração da personalidade jurídica inversa, tá? Ou desconsideração inversa. Ao invés de você, então, desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa jurídica para atingir os sócios, você, na verdade, desconsidera que a dívida é da pessoa natural do sócio e busca a sua execução
a sua exigência na pessoa jurídica. Então, veja, no primeiro caso, a pessoa jurídica, para fugir do cumprimento das suas obrigações, transfere o patrimônio para os sócios. No caso do parágrafo 3º, que é a desconsideração inversa, o sócio pega todo o seu patrimônio e transfere para a pessoa jurídica para fugir das suas obrigações. Então, é autorizado também, nesse caso, haver a desconsideração, a chamada desconsideração inversa. Ok? Parágrafo 4º. Parágrafo 4º vai dizer o seguinte: a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Pessoal, muitas vezes as pessoas aí, elas fazem várias pessoas jurídicas para atuar em diversas frentes. Então, você tem às vezes uma pessoa jurídica para atuar, por exemplo, no e-commerce e uma outra pessoa jurídica para atuar aí no comércio de bens físicos, né? Comércio físico, assim, presencial. E daí, então, veja, não é porque existe talvez algum tipo de desvio, né, ou confusão patrimonial em uma das pessoas jurídicas que a outra também vai ser atraída para essa desconsideração. É preciso que se prove que no grupo econômico todo está havendo esse tipo de abuso. E daí, então, pede-se a desconsideração de todos. Ou seja, o parágrafo 4º está dizendo que se eu tenho um grupo econômico, não é porque ele é um grupo econômico que a fraude de um, o abuso de um, acarreta no abuso dos demais. É possível que isso aconteça? É, mas daí isso deve ser comprovado no processo para que haja a desconsideração de todos. Bom? E parágrafo 5º vai dizer o seguinte: não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. E aqui também é outra regra que deve ser lida com cuidado. Porque veja, você ampliar a finalidade, então veja, você agora não faz mais só venda de produtos alimentícios, mas você vende também produtos para a cozinha. Então você expandiu a sua finalidade. Isso por si só não é desvio de finalidade. Assim como se eu deixei de vender produtos alimentícios para vender produtos de cozinha, também não é um desvio de finalidade por si só. Sobretudo se isso está lá bem registrado, bem aí colocado no ato constitutivo da pessoa jurídica, tá? Deve-se tomar cuidado, então, só com essas questões. Deve-se provar que houve abuso de fato da personalidade jurídica para mostrar que essa alteração da finalidade original constitui desvio de finalidade ou a expansão da finalidade é um desvio para prejudicar credores. Bom? E como eu falei para vocês, além disso, nós temos a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que está prevista lá no Código de Defesa do Consumidor. E por que teoria menor? Porque ela possui menos requisitos para haver a desconsideração da personalidade. Ou seja, a regra é muito mais branda do que a regra do artigo 50, que daí então é chamada de teoria maior. Vamos olhar então o artigo 28 e o seu parágrafo 5º. Olha só, Código de Defesa do Consumidor. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Só esse artigo 28 caput, veja a quantidade de hipóteses possíveis de haver a desconsideração. Ou seja, muito mais amplo do que o Código Civil. Mas veja, o parágrafo 5º abre ainda mais essas possibilidades. Porque olha só o que diz o parágrafo 5º. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Então, veja, dificultou, através da constituição de uma pessoa jurídica, o ressarcimento, a indenização aos consumidores, já está autorizada a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Então, muito mais fácil pela relação de consumo do que pela mera relação civil. Ok? Com isso, então, encerramos a parte de desconsideração da personalidade jurídica e agora vamos para o último artigo que eu quero trabalhar na aula de hoje. Artigo 51, que fala da dissolução da pessoa jurídica. Olha só, artigo 51 vai dizer o seguinte, que nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. Vamos lá. O que significa isso? Primeiro, dissolução da pessoa jurídica, nós estamos falando da extinção dessa pessoa jurídica. E ela pode ser extinta, né? Então, dissolvida essa pessoa jurídica, de três maneiras. Primeiro, de maneira convencional, ou seja, os próprios sócios, aqueles envolvidos com a pessoa jurídica, resolvem dissolver, não querem mais continuar realizando as suas atividades, não querem mais que ela continue existindo. Pode ser também feito de maneira administrativa, quando há necessidade de autorização, por exemplo, pelo poder público para o seu funcionamento e a cassação dessa autorização, veja, previsto lá expressamente no artigo 51, como pode ser também ter uma dissolução pela via judicial, ou seja, que um juiz vai então fazer a despersonalização, ou seja, fazer com que a pessoa jurídica deixe de existir. Como, por exemplo, uma situação gravíssima em que essas atividades da pessoa jurídica estão causando prejuízos aí, enormes para a população, para a coletividade, ou até mesmo essa pessoa jurídica está constituída para fins ilícitos. Então, pode o juiz aí causar também a sua dissolução. E aí o artigo 51 fala que ela vai subsistir para fins de liquidação. E o que significa fins de liquidação? Que quando falamos de liquidar, é você pegar esse patrimônio da pessoa jurídica, ver os seus valores, determinar quais são os bens e fazer aí então a divisão para todos aqueles que têm direito sobre aquela pessoa jurídica. Então vamos dizer, tem 3 sócios. Esses 3 sócios, cada um tendo direito a 1/3 da pessoa jurídica. Então tem aí cota à parte de 1/3 cada um. Com a dissolução da pessoa jurídica, veja que o patrimônio restante deve ser liquidado para que 1/3 de cada 1/3 do patrimônio seja aí entregue para cada ex-sócio, ex-administrador, ex-instituidor dessa pessoa jurídica. Tá? Então a liquidação é você então atribuir o valor correto de cada bem e fazer a divisão entre aqueles que têm direito. Vamos olhar então os parágrafos desse artigo 51. Olha só, parágrafo 1º. Far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação de sua dissolução. Nada mais lógico. Onde ela tem o registro, desfaz o registro. Então, se é na junta comercial, faz lá na junta comercial. Se é no cartório de registro de pessoas jurídicas, faz lá no cartório de registro de pessoas jurídicas. Se é na OAB, uma sociedade de advogados, você vai lá, faz na OAB. Tá? Parágrafo 2º. As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. Então, veja que aqui não só as regras que estão lá na parte de sociedades, que falam de liquidação de sociedade, vai aplicar para todas as pessoas jurídicas de direito privado. Então, vocês vão aprender lá em direito comercial quais são essas regrinhas da liquidação de sociedades, que se aplicará, por exemplo, nas associações e fundações. E o parágrafo 3º. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Aí não há mais razão qualquer para ela existir e por isso, então,
agora ao cancelamento e à extinção absoluta e completa dessa pessoa jurídica. Bom, pessoal, artigo 52 não preciso falar, que já tratei com vocês lá em Direitos da Personalidade. E era isso, então, que eu gostaria de tratar na aula de hoje com vocês. E semana que vem, então, falamos sobre as associações. Bom, muito obrigado e até a próxima.